Fugir do medo é torná-lo maior. Uma das causas principais do medo é que não desejamos nos encarar do jeito como realmente somos. Assim, temos que examinar tanto nossos temores quanto essa rede de vias de fuga que criamos para nos libertarmos deles. Se a mente, que inclui o cérebro, procura dominar o medo, se procura reprimi-lo, discipliná-lo, controlá-lo ou traduzi-lo em coisa diferente, é daí que resulta atrito ou conflito, e esse conflito é desperdício de energia. O movimento do certo para o incerto é o que chamamos de medo. Neste momento em que estou aqui sentado, não estou com medo. Não tenho medo do presente. Não tem nada acontecendo comigo. Ninguém está me fazendo ameaças, nem me tomando nada. Mas além deste momento presente, uma camada mais profunda da mente está consciente ou inconscientemente pensando no que poderá acontecer no futuro, ou se preocupando com algum fato do passado que possa me prejudicar. Portanto, tenho medo do passado e do futuro. Dividir o tempo em passado e futuro. O pensamento interfere dizendo: tenha cuidado para que isto não torne a acontecer, ou se prepare para o futuro. O futuro pode ser perigoso. Agora temos alguma coisa, mas podemos perdê-la. Podemos morrer amanhã. Sua esposa pode te abandonar. Pode perder seu emprego. Talvez você nunca se torne famoso. Talvez fique na solidão. Agora, vamos ver o seu temor particular. Olhem e observem suas reações diante dele. Podem olhá-lo sem nenhum movimento de fuga, frustração, condenação e repressão? Podem olhar aquele medo sem a palavra que causa medo? Podem olhar a morte, por exemplo, sem a palavra que traz a ideia do medo da morte? A imagem que tem na mente a respeito da morte, a lembrança de tantas mortes que presenciaram e o relacionar a sua pessoa com esses incidentes. É essa a imagem que está criando o medo. Ou tem medo do fato da morte e não da imagem que cria o fim? É a palavra morte que te causa medo ou é o próprio findar? Se for a palavra ou a memória que está causando medo, então não se trata realmente do medo. A morte é uma palavra, e é a palavra, a imagem, que cria o medo. Nesse caso, podem olhar a morte sem as imagens que vocês associaram a ela? Enquanto existir a imagem acima, que dá origem ao pensamento, nesse caso, o pensamento sempre criará o medo. O pensamento, que é sempre velho, pois o pensamento é reação da memória, e as lembranças são sempre velhas. O pensamento cria no tempo a ideia que te faz medo, a qual não é um fato real. Estamos vendo que o pensamento gera uma espécie de medo. É o medo sempre resultado do pensamento? Se é, existe alguma outra forma de medo? Tememos a morte, uma coisa que acontecerá amanhã ou depois de amanhã no tempo. Há uma distância entre a realidade e o que será. Ora, o pensamento experimentou esse estado. Observando a morte, ele diz: eu vou morrer. O pensamento cria o medo da morte, e se não o cria, então, existe realmente o medo? É o medo resultado do pensamento? Se é, uma vez que o pensamento é sempre velho, o medo é sempre velho. Como dissemos, não há pensamento novo. Se o reconhecemos, ele já é velho. Portanto, o que tememos é a repetição do velho, o pensamento sobre o que foi se projetando no futuro. Sendo assim, o pensamento é o responsável pelo medo. Isto é um fato que podem observar por si mesmos. Quando estão diretamente na presença de alguma coisa, não há medo. Só quando surge o pensamento é que há medo. Portanto, a questão agora é possível a mente viver de maneira completa, total no presente? Só assim a mente não tem medo. Mas para compreender isso, tem que compreender a estrutura do pensamento, da memória e do tempo. E compreendendo-a, não intelectual nem verbalmente,
porém de maneira total de forma minuciosa. Desse modo, ficarão livres do medo.